Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez aí para trazer a meditação da Palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Deus, eu só tenho que te agradecer, Pai. E também quero apresentar nas tuas mãos cada inscrito deste canal. Toma suas vidas, meu Pai, dá-lhes a direção em tudo que eles precisam. Pai, age a favor deles, meu Pai. Orienta-os, meu Deus, em seus negócios, nos seus dias a dia, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Toma esta família, esse irmão, toma nas tuas mãos esse jovem, esta irmã, toma esse pastor nas tuas mãos, para o seu ministério, dá-lhe a orientação, meu Pai. Não deixe ele confuso, mas abre o entendimento para compreender a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Querido, graças a Deus, então, Deus é maravilhoso. Estamos aí sobre a oração que prevalece. Amém? Nós vamos fazer a nossa leitura em Colossenses 1, versículo 16, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Mas antes, deixa seu like, se inscreva e compartilha esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Seja o canal de bênção. De segunda a sexta-feira estamos aí ministrando a palavra do Senhor. Querido, nos fala assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Na oração que prevalece hoje vamos abordar alguma coisa interessante. Você vai entender quais são os propósitos que Deus tem na tua vida nessa terra. Então toda pessoa que vai exercer o ministério da oração, toda pessoa que vai começar a clamar pela sua vida, clamar pelo seu ministério, pela sua família, pelos seus projetos, ele precisa entender alguns requisitos para a glória de Deus. Primeiro fator me chama a atenção que a oração que prevalece é aquela que nos leva a conhecer o nosso propósito. É algo tão extraordinário. Nós entendemos que o apóstolo Paulo diz, segundo as suas palavras nos fala, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, né? Seja tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então tudo se começa em Deus, tudo se inicia em Deus e termina em Deus, porque ele é a causa de todas as coisas, boas e maravilhosas. Ele nos dá poder, nos dá autoridade, então nele precisamos entender quais são os nossos propósitos. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 16, fala assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que eu vou entender sobre a oração que prevalece, que me leva a conhecer o meu propósito diante de Deus. Primeiro fator é ter alegria no meu coração. A palavra alegria, ela quer dizer gozo, que é um dos frutos do Espírito Santo, que é atribuído àqueles que confessam a Ele, àqueles que clamam pelo Espírito Santo. Então ele passa a ter o Espírito Santo, a alegria, o gozo, né, da verdadeira alegria no coração dele. E essa alegria, ela não está baseada no que você pode receber, não está baseada no sucesso que você sempre vai ter, mesmo na prova ou na adversidade, na alegria, né, quando você recebe um presente ou quando você não recebe, esta alegria tem que estar no teu coração. O segundo propósito: orem continuamente. Então, orar é um dos propósitos que nós precisamos colocar em nosso coração, continuamente, perseveramente, de dia, de manhã, né, à tarde, à noite, sempre no momento oportuno que você tenha. Orar te leva você a subir num nível de intimidade com Deus. Orar te leva você a entender a vontade de Deus. Terceiro fator: deem graças, né, a Deus em todas as circunstâncias. Deem graças a Deus, tenha um coração grato a Deus, tenha um coração disposto a agradecer. Se Deus me abençoar, obrigado, meu Deus. Se Ele me abençoar, obrigado, meu Deus. Se eu estou empregado, obrigado. Se estou desempregado, obrigado. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor vai me abrir as portas.
Se algo não ocorreu da forma que eu esperava, eu vou louvar o meu Deus, porque eu sei que Ele está trabalhando ao meu favor. A oração que prevalece é aquela que nos leva a entender o nosso propósito. Então, esta oração vai prevalecer porque você compreende o propósito de Deus. Aí fala assim, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Este é o propósito de Deus para nós em Cristo Jesus. Ter um coração grato, entender o propósito que Ele tem, orar continuamente. Uma vida dirigida por propósito de oração nos leva a um estilo de fé e gratidão a Deus. Uma vida dirigida por propósito de oração nos leva a um estilo de fé e gratidão a Deus. Então, você vai mudar o teu modo de pensar. Você vai mudar o teu estilo de vida. Você vai estar confiante no Senhor. Olha que coisa tremenda. Conhecer o nosso propósito no reino de Deus nos ajuda a estabelecer prioridade. Qual é a tua prioridade? Quando você levanta de manhã, né, nós temos a nossa rotina. Uns levantam de manhã, vai tomar o seu banho, né, vai escovar os seus dentes, vai fazer o seu cafezinho, né, vai ouvir o noticiário, depois vai ali se preparar para ir para o serviço. Quais são as tuas metas? Quais são os teus propósitos que vocês têm estabelecido? Sempre de manhã você tem orado? Primeiro fator, você tem orado? Você tem buscado a Deus? Pastor, eu não sei orar, querido, a questão da oração não precisa você ser um grande orador. É você falar com Deus, conversar com Deus na tua simplicidade. Então, conhecer o nosso propósito no reino de Deus nos ajuda a estabelecer prioridade. Filipenses 4, versículos 6 e 7 fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que vai me ajudar a estabelecer minhas prioridades, porque eu vou ter aquela meta de oração. Deus, eu creio, porque eu tenho esse propósito de oração, estabelecendo essa prioridade de oração na minha vida, então eu não vou estar ansioso, eu não vou viver uma vida ansiosa por coisa alguma. Não, Deus vai suprir minha necessidade, as portas vão se abrir. Ah, mas o mundo está um caos. Eu não vivo por causa do mundo, eu não vivo se tem caos, eu não vivo pelo governo, eu não vivo pelo A, pelo B, não, eu vivo na fé, e Deus vai me honrar. Ah, mas o salário não subiu, o salário está pouco. Não interessa se o salário está pouco. Então, eu não vou ter uma vida de ansiedade. Porque, o que fala o versículo aqui? Mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, conhecer o nosso propósito no reino de Deus nos ajuda a estabelecer prioridade. Então, minha prioridade é buscar o reino de Deus, e as demais coisas Deus vai estabelecer para mim. 1 João 1, versículos 5 e 7 fala assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ajudará, Ele nos ouvirá. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Estabeleça esse propósito, estabeleça essa meta, esse propósito de oração. A oração que prevalece. Aí você vai começar a ver o mover de Deus. Tira a ansiedade do teu coração, não anda ansioso por coisa alguma, mas aprenda a confiar em Deus. O que nos torna poderoso na oração, ou o que torna uma oração a prevalecer, é ter uma vida direcionada à vontade de Deus. É ter uma vida direcionada à vontade de Deus. Atos 12, versículos 5 a 11, você pode ler, só vou ler alguns versículos, que nos fala assim, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O versículo 3 nos fala assim, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro ao lado, despertou dizendo, levanta-se depressa, e caíram as algemas das suas mãos. Olha que coisa tremenda. Pedro estava preso. Pedro seria executado, né, por causa da palavra, por causa do evangelho. Então, a igreja fazia contínua oração. Então, a vontade de Deus era que a igreja orava.
não tomava uma decisão egocêntrica de partir para a ignorância. Não, vamos orar. Enquanto a igreja orava, em contínua oração, Deus mandou um anjo para livrar Pedro da prisão. Querido, enquanto você ora na vontade de Deus, Deus envia anjos a trabalhar ao teu favor. Deus envia anjos a trabalhar na tua empresa. Deus envia anjos a trabalhar sobre os teus funcionários. Minha irmã, Deus envia anjo para guardar os teus filhos. Deus envia anjo para ministrar cura sobre a sua vida. Deus envia anjos para lhe guardar e guardar os seus. Deus envia o anjo da providência. Deus envia o anjo do socorro. Deus envia o anjo para lhe ajudar. Mas tem que orar. Tem que buscar a vontade de Deus. Que coisa linda. A igreja orava e Pedro ali foi liberto. Quando se compreende o propósito da oração, ficamos motivados. Você vai entender que o propósito da oração é algo tremendo. Então isso nos traz uma motivação, nos dá ânimo, nos dá alegria. Então o que acontece? Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-se depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. O que eu aprendo com esta palavra para nós orarmos? O Salmo 40 nos fala assim: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico de louvor na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha que salmo maravilhoso. Então eu entendo o meu propósito na oração, então eu vou orar. Deus, eu estou ansioso, eu sei que o Senhor vai agir, mas eu vou descansar no Senhor. Então o salmista diz, ele esperou com paciência pelo Senhor. Olha, esperou com paciência. Deus se inclinou para ele, para ouvir ele o seu clamor. Irmão, minha irmã, Deus está se inclinando para ouvir o teu clamor. Deus vai tirar você dessa situação horrível, desse charco de lodo, meu irmão. Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar os teus projetos. Deixa Deus agir ao teu favor. Você está orando, está clamando, então deixa Deus trabalhar ao teu favor. Ele tirou o salmista de um charco de lodo, de um charco de prova, e afirmou ele sobre uma rocha. Deus vai colocar um novo cântico na sua boca. Deus vai fazer isso, um hino de louvor, e muitos verão e confiarão no Senhor. Muitos que duvidaram, muitos que desacreditaram que Deus é na sua vida, muitos que não aceitaram o mover de Deus, mas ao verem o agir de Deus sobre a tua vida, ao verem o trabalhar de Deus sobre a sua vida, ao verem a provisão de Deus, eles vão entender e vão louvar o nome santo do Senhor. Amém? Essa é a oração que prevalece. Glória a Deus, nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Querido, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos os teus filhos. Pai, que o Senhor possa agir, meu Pai, não ser a situação que os teus filhos, Pai, estão passando. Mas o Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso, que pode enviar os teus anjos agora onde eles estão. Pai, em situações difíceis, meu Deus, cada um tem uma prova diversificada um do outro, meu Pai. E o Senhor é o Deus que nos compreende. Age nesta família, age na vida desse irmão, dessa irmã, essa pessoa que está em estado de depressão, essa pessoa que está em estado profundo de ansiedade, Senhor, por algo que aconteceu, ou esperou algo acontecer, não houve, meu Deus, mas que o Senhor atire, Deus, dessa situação, desse charco de depressão, desse charco de prova, desse lodo, meu Pai, terrível. Muda a sua história, meu Deus, dê uma unção de cura, uma unção de libertação. Essa pessoa que está clamando para ser curada, oh Deus, que o Senhor ministra a unção de cura sobre as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder da oração que prevalece, os teus filhos creem na oração que prevalece, então que o Senhor possa agir agora, envie os teus anjos a trabalhar aos seus favores, nesta empresa, nesta casa, nesta igreja. Pai, ajuda este missionário, ajuda esta missionária, Pai, no nome do Senhor Jesus. Ajuda o teu filho nesse escritório, Pai, ajuda o teu filho que está aí batalhando nesta peleja, nesta fazenda, nesta
nesta chácara, alcança nosso irmão agricultor, alcança os teus filhos, meu Pai, entra com provisão, com milagre, Deus, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre eles, meu Deus, a tua unção de libertação, de cura e provisão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus. De segunda-feira a sexta nós estamos aí em nome de Jesus, tá bom? Deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe tremendamente. E lembrando, Deus tem coisas tremendas para fazer na tua vida, então prevaleça sempre no poder da oração. Amém? Deus tem novidade para nós aí. Deus te abençoe.